amada torcida vascaína, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente, é feito de torcedor para torcedor. Eu peço aquela moral, dá uma curtida e compartilhada aqui nesse vídeo para chegar a mais vascaínos. Eu peço também para se inscrever aqui no canal, para fazer essa resenha vascaína crescer aqui no YouTube. Vamos lá! O que a gente não sabe se ele tem esses números todos, né? Que tanto bradam por aí, já chegou até a ser técnico da seleção brasileira. Ele teve um bom ano pelo Fluminense, quando foi campeão da Libertadores em 2023. Mas vamos analisar friamente os números de Diniz. Vamos analisar, ver se o Diniz é essa Coca-Cola toda que fala. Eu acho que, assim, o nosso presidente elogiava bastante ele quando ele era dirigente, quando o nosso presidente era comentarista do Sport TV. O nosso presidente, Pedrinho, sempre elogiava o estilo de jogo de Diniz. À época dizia que era o melhor estilo de jogo, na opinião dele, na visão dele, como comentarista, como estrategista de futebol, que o nosso presidente entende dessa parte, tanto que ele foi eleito o melhor comentarista na época que ele trabalhava na TV. E ele sempre pregou que o Diniz era o melhor futebol. Então, como a gente falou na nossa live pós-jogo lá, pós-jogo do Cruzeiro, quando o Carille foi demitido, tudo conjectura para que Diniz seja o técnico do Vasco. É claro que depende de negociações, as negociações já estão em andamento, mas ainda não tem nada fechado. Aí aqui nessa live a gente vai comentar um pouquinho dos números de Diniz, que é especulado do Vasco, ele ainda não está fechado com o Vasco, negociações em andamento, não tem nada certo, pode vir outro treinador, mas a especulação maior está em torno do nome de Diniz, justamente por ele ser a preferência do nosso presidente ter a preferência do estilo de trabalho de Diniz, e a gente fica nessa expectativa. Estamos nessa expectativa dessas negociações que estão em andamento. O Vasco vai ter uma sequência agora de jogos fora de casa com 2 dias apenas, 2, 3 dias no máximo de intervalo entre um jogo e outro. E como o trabalho do Fernando Diniz é um trabalho peculiar, é um trabalho diferente, assim, principalmente bem diferente do que o Carille vinha desempenhando, causa uma certa preocupação, causa um certo temor em nós vascaínos e nós torcedores. Estamos nessa expectativa do Diniz, porém, repito, ainda são negociações em andamento, ele é especulado, vamos falar um pouquinho dos números dele aqui. Só que, como eu estava falando, é um estilo de jogo peculiar, de muita posse de bola, de muita jogada de aproximação, tudo que nós não tínhamos com o trabalho do técnico anterior. E, assim, um questionamento até que eu me faço, que se eu tivesse oportunidade, eu faria para o Fernando Diniz. O Vasco tinha um esquema de jogo, o trabalho que estava sendo feito no Vasco pelo técnico anterior era um trabalho totalmente ao contrário do seu trabalho, Fernando Diniz. Isso seria a minha pergunta, né? Fernando Diniz, como você, assumindo o Vasco hoje, você com esse prazo curto de dias para treinamento, você vai conseguir fazer com que esses jogadores absorvam o seu trabalho, absorvam a sua forma de trabalhar, a sua forma de jogar, tendo apenas 2 dias entre um jogo e outro? Esse seria meu questionamento, por isso que tenho medo. A pausa do Mundial, que vai ter do Mundial de Clubes, será interessante. Se o Diniz assumir o Vasco, essa pausa do Mundial de 21 dias que o Vasco vai ficar sem jogar, 21 a 25 dias, se eu não me engano, aí sim o Diniz vai ter tempo de implementar o trabalho dele aqui no Vasco. É claro que podemos questionar os jogadores que tem no Vasco não tem a qualidade para jogar o futebol Diniz, mas o Diniz é um técnico que ele consegue transformar os jogadores. Ele não é só o jogador, todo jogador de futebol tem a sua técnica, tanto que ele é profissional, já chegou num time grande. Eu espero que ele entenda que ele não possa também implementar de vez logo o esquema dele, que ele dê uma seguradinha, que ele tem que se adaptar aos jogadores do Vasco nesse início, nesse momento inicial, e eu acho que ele vai fazer isso. Ele já pegou experiência, ele já é um técnico que já está rodado, ele sabe que ele não pode chegar de cara tentando implementar o esquema dele, mas vamos lá, como a gente estava falando, vamos ver os números de Diniz. Os números totais do Fernando Diniz na carreira dele, ele tem um total de 202 vitórias, 123 empates e 163 derrotas. Em toda a sua carreira, esse é o histórico do Diniz. Ou seja, 41% de vitórias, 26% de derrotas e 26% de empates e 33% de derrotas. Ou seja, não são números tão exorbitantes assim. Não são números assim tão fantásticos, né?
É claro que o estilo de jogo dele é um estilo de jogo que, em certo momento, eu não posso negar, em certo momento, é um estilo de jogo que encantava mesmo, mas já na época do Fluminense já começou a dar uma caída, e no Cruzeiro ele não conseguiu implementar, não conseguiu ter muita performance. Olha só, no Cruzeiro, que foi o último trabalho dele, ele encerrou o final do ano passado e começou o início desse ano no Mineiro. Ele era o técnico do Cruzeiro com as contratações de Gabriel Barbosa, Dudu. Tanto que o Cruzeiro até agora não emplacou, mesmo com o técnico novo. Mas tudo bem, culparam ele, perdeu a final da Sul-Americana de uma forma rápida, 3-0, se eu não me engano, no primeiro tempo, ou 2-0 no primeiro tempo, já liquidou a final da Sul-Americana. O Cruzeiro não conseguiu jogar. Os números do último trabalho de Diniz no Cruzeiro foram 17 jogos com 4 vitórias, 7 derrotas e 6 empates. Ou seja, ele teve quase o dobro de derrotas nesse comando do Cruzeiro, nesse último trabalho recente dele. São números preocupantes. A gente tem que entender o que houve. Pode ser o elenco. Pode ser que não conseguiram se adaptar ao trabalho dele. Só um instantinho. Talvez não conseguiram se adaptar ao trabalho dele. Ou o elenco do Cruzeiro não é tanto assim como nós pensamos, né? Claro que chegaram mais reforços esse ano. Chegou o Dudu, chegou o Gabriel Barbosa. Ele não estava com esses jogadores ano passado, mas a média dele no Cruzeiro foi de 1,06 pontos por jogo. Ou seja, um trabalho não muito bom. O último trabalho dele que foi até o início desse ano no Mineiro, que ele foi dispensado pelo Cruzeiro no Mineiro. Se eu não me engano, em fevereiro, meados de fevereiro, ele foi desligado do Cruzeiro. Após essa campanha de 4 vitórias, 7 derrotas, quase o dobro de derrotas, e 6 empates. Uma média de 1 ponto praticamente por jogo. Mas antes do Cruzeiro, ele comandou a seleção brasileira junto com o Fluminense, né? Foi no mesmo período, ele teve um trabalho duplo. Ele só fez 6 jogos pelo Brasil. Nesses 6 jogos pelo Brasil, ele conseguiu também ter mais derrotas do que vitórias. Foram 2 vitórias, 3 derrotas e 1 empate pela seleção brasileira. Ou seja, é mais um trabalho preocupante de Fernando Diniz, onde ele tem mais derrotas do que vitórias. Temos que entender que a seleção brasileira, como eu falei, tem essa falta de tempo para treinamento. O time a seleção não tinha tempo para treinar. Ele não vai ter tempo até a parada do Mundial. Ele não vai ter tempo para poder colocar o estilo de jogo dele. Ele não vai ter tempo para colocar o estilo de jogo dele. E na seleção brasileira, os números da seleção brasileira, a gente percebe que ele precisa de tempo para o trabalho dele. Na seleção brasileira vai ser mais ou menos o que o Vasco vai viver agora, nesses dias. Ele teve 6 jogos, foram 2 vitórias e 3 derrotas. De novo, mais derrotas do que vitória. No Cruzeiro, ele teve mais derrotas do que vitória. E nos 2 últimos trabalhos. No penúltimo trabalho dele no Fluminense, foi onde ele teve mais sucesso, que ele foi campeão carioca, campeão da Libertadores. Ele teve 149 jogos que ele trabalhou no Fluminense, foram 77 vitórias. O ano de 2022 dele também não foi muito bom, e 24 também não. Ele teve um ano de 2023 muito bom no Fluminense, tanto que ele conseguiu a Libertadores. Mas o ano de 22 e 24 não foram tão bons assim no Fluminense. Mas, resumindo o trabalho dele, fechando o trabalho dele aqui nesse período, foram 149 jogos, 77 vitórias, 41 derrotas e 31 empates. Ou seja, ele teve 73 jogos que ele não ganhou e 77 vitórias. Ou seja, meio. Ele teve quase que 50%, ele teve um pouco mais de 50% de aproveitamento do Fluminense, teve 1,76 pontos por jogo, teve um aproveitamento praticamente de 60%. Por isso que ele conseguiu o título da Libertadores. Lembrando que o ano de 2023 foi quando ele conseguiu a melhor fase da sua carreira, a melhor fase dele no Fluminense. 2023 ele teve bons resultados, muito bons resultados realmente. O Fluminense ganhou bastante jogos, foi campeão carioca, né, como eu falei, campeão da Libertadores. Porém, 41 derrotas também é muita coisa. Mas nesses últimos trabalhos, foi o único clube que ele teve mais vitórias do que derrota. Aí vamos lá, o Vasco em 2021. Antes dele assumir o Fluminense, ele saiu do Vasco, ele teve 12 partidas só pelo Vasco, que ele comandou o Vasco na Série B de 2021, aquela fatídica Série B que o Vasco não subiu.
aquela vergonha. Mas vamos lá. Ele teve 4 vitórias. E quem não lembra, né? Que quando ele começou no Vasco, se eu não me engano, foram 3 vitórias. Acho que um empate e 3 vitórias, assim, na sequência. Todos nós, assim, empolgados com o trabalho do Diniz. Achando que ele tinha achado, nós tínhamos achado o técnico que o Vasco precisava, que nós íamos subir fácil. Aí, do nada, o Vasco começou a engrenar alguns jogos, algumas derrotas, umas saídas erradas. Saídas erradas dos jogadores e fomos perdendo e acumulamos mais derrotas do que vitórias. Foram 4 vitórias, 5 derrotas e 3 empates, uma média de 1,5 pontos por jogo, e nós não conseguimos subir para a primeira divisão nesse ano. Não só pelo trabalho dele, porque eles só foram 12 jogos dos 38, menos que um terço, né? Foi um terço praticamente dos 38 jogos, um terço só que ele participou, mas teve esses números muito ruins, com mais derrotas do que vitórias. Um outro trabalho do Fernando Diniz, que ele teve mais derrotas do que vitórias. É o que ele fala, ele preza pelo bom jogo. Ele preza pelo bom jogo. Mas só que ele não... ele sempre está tendo mais derrotas do que vitórias. No Fluminense, repito, foi onde ele teve a melhor fase da carreira. 2023 foi o ano mágico dele. Mas até chegar 2023 e até depois de 2023, ele não vem acumulando bons trabalhos, assim, em termos de números, né? Aqui, como nós estamos vendo. Antes do Vasco, ele também trabalhou pelo Cruzeiro, pelo Santos. 31 jogos que ele comandou o Santos. Foram 11 vitórias, 12 derrotas, ou seja, de novo, mais derrotas do que vitórias, e 8 empates. São números muito grandes de derrotas e empates. Assim, isso é um pouco preocupante. São trabalhos que, assim, não são tão empolgantes a ponto de nós acharmos que descobrimos o técnico que vai salvar o Vasco, que vai levar o Vasco a outro patamar. É um técnico que, na parte psicológica, tem um bom psicológico, assim, trabalha psicológico dos jogadores, consegue aumentar a autoestima e a confiança dos jogadores, e é um técnico de repetição, consegue fazer repetição com essa confiança dos jogadores, faz com que eleve um pouco o nível de jogo do time. Porém, tem essa preocupação de uma confiança muito alta também, uma autoestima muito alta, os jogadores cometerem erros e saírem para derrotas. Aí a gente analisa esses números todos aqui, com esses números de derrotas maiores do que vitórias, aí faz com que nós fiquemos preocupados, além de aumentar a confiança dos jogadores. Ele faz um bom trabalho de repetição, e os jogadores com repetição acabam conseguindo assimilar os movimentos que faltava no trabalho anterior. O Vasco era um time sem coordenação nenhuma, sem movimentação nenhuma, mas isso tudo já passou, agora vamos ver qual o técnico. Tudo que a gente passou aqui, os números dele, o que vocês acham? Pensem se o Fernando Diniz é isso mesmo, se é o melhor para o Vasco ou não. Eu ainda tenho minhas dúvidas se ele será o melhor para o Vasco ou não. Com o tempo de treinamento, talvez ele seja o melhor sim,